O som ritmado do monitor cardíaco ainda ecoava em seus ouvidos, misturando-se ao barulho monótono da chuva de novembro do lado de fora. Miguel estava parado diante da janela panorâmica de seu espaçoso apartamento no 12º andar, observando os faróis amarelos dos carros se espalharem em poças trêmulas no asfalto noturno de Belo Horizonte. As palavras ditas por seu pai um mês atrás em seu leito de morte revelaram-se mais afiadas que um bisturi cirúrgico, retalhando sua alma sem piedade. Aquela terrível confissão havia riscado seu passado para sempre. O celular sobre a mesa de centro de vidro vibrou brevemente, anunciando uma nova mensagem. Mas Miguel nem sequer virou a cabeça. Dentro dele reinava um vazio ensurdecedor. Ele havia completado 35 anos. Era considerado o melhor cardiocirurgião de todo o estado, salvando pacientes desenganados, arrancando-os das garras da morte, mas sua própria vida parecia-lhe agora um rascunho mal feito. A memória o levava de volta àquele quarto abafado de uma clínica particular de luxo. Fim de setembro. Lá fora, a chuva também caía torrencialmente. Bernardo Nogueira de Almeida, um homem cuja voz autoritária um dia amedrontara a cidade inteira, jazia em uma cama alta, enredado por tubos e fios. A doença o secara, transformando o homem antes poderoso em uma sombra frágil. Miguel sentava-se ao lado, ajustando mecanicamente o gotejamento do soro. Ele estava acostumado a ver a morte, conhecia seus trejeitos, sentia sua aproximação pela mudança sutil na respiração do paciente. O sussurro seco da voz de seu pai fez Miguel congelar. Bernardo virou a cabeça com dificuldade, olhando para o filho com olhos turvos, mas ainda penetrantes. Chega de mexer nisso, Miguel. Eu já vivi o que tinha que viver. Pare com isso, pai. Nós vamos lutar, respondeu Miguel, de forma habitual, mas de alguma maneira ensaiada demais. Sente-se, ordenou o velho, e naquele som fraco um vislumbre da antiga rigidez de aço brilhou. Sente-se e escute. Tenho pouco tempo e não quero levar essa sujeira comigo. Miguel se acomodou na cadeira. O cheiro forte de medicamentos misturava-se ao aroma de crisântemos murchos, trazidos por algum antigo colega de seu pai. Você sempre perguntou por que ela foi embora, por que nos abandonou. Bernardo engoliu em seco. Cada palavra lhe custava um esforço visível. Eu te disse que ela trocou a família por uma vida de luxo, por outro homem. Miguel franziu a testa. As memórias de sua mãe haviam sido quase completamente apagadas. Restavam apenas fragmentos. A luz quente de um abajur, uma voz suave cantando uma canção de ninar e o cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno. Ele não se lembrava de seu rosto. O pai havia destruído todas as fotografias, proibido até mesmo que seu nome fosse pronunciado em casa. Miguel cresceu com um profundo e corrosivo sentimento de traição. A própria mãe o havia simplesmente riscado de sua vida. Eu me lembro, pai. Por que isso agora? Porque eu mente. Um silêncio denso, quase palpável, pairou no quarto. Apenas a chuva batia monotonamente na janela. O que você disse? Miguel se inclinou para frente, sem acreditar no que ouvia. Nina não foi embora. O velho fechou os olhos, como se para se esconder do olhar perscrutador do filho. Eu a expulsei. Deixei-a sem nada, apenas com a roupa do corpo. Ela tentou te levar, mas eu tinha contatos, poder. Ameacei-a, disse que plantaria provas e a faria apodrecer na cadeia se ela ousasse se aproximar de nossa casa. Paguei as pessoas certas, ela foi destituída do poder familiar. A respiração de Miguel falhou. O ar, de repente, tornou-se denso, queimando seus pulmões. Ele olhava para o homem que fora sua autoridade inquestionável por toda a vida, o arquiteto de seu destino, e não o reconhecia. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. A voz tremeu, traindo-o, por insubordinação, por ter ousado me desafiar. Eu quebrei homens muito mais fortes, e ela simplesmente não quis ser minha sombra. O pai tossiu e uma espuma rosada apareceu em seus lábios. Eu queria que você pertencesse apenas a mim, que se tornasse minha continuação. E eu consegui. Você se tornou um grande médico. Se não fosse pela minha disciplina, o que você teria se tornado com aquela molenga? Você. Você tirou minha mãe de mim. Miguel se levantou lentamente. Um suor frio brotou em sua nuca. Seus dedos se agarraram ao encosto da cadeira até estalarem. Você me fez odiá-la. 30 anos, pai. Por 30 anos eu vivi pensando que ela não me queria. Eu fiz de você um homem, tentou gritar Bernardo, mas o grito se transformou em um rouco gorgolejo. Você deveria ser grato.
Essas foram suas últimas palavras conscientes. À noite ele entrou em coma e 2 dias depois, o aparelho de respiração artificial foi desligado. Miguel piscou, afastando a visão, e se afastou da janela. O apartamento estava escuro e silencioso, silencioso demais. O ano de 2007 se aproximava do fim. A economia crescia, a cidade florescia com novos shoppings e vitrines brilhantes, mas dentro de Miguel tudo desmoronava. Ele se aproximou de sua imponente mesa de carvalho, abriu a gaveta inferior e tirou um pequeno objeto. Era um cavalinho de madeira, uma pequena figura toscamente esculpida com uma orelha quebrada. A única coisa que seu pai não encontrou e não queimou. Miguel o escondeu em uma caixa com um lego antigo durante toda a sua infância. Ele passou o polegar pela madeira lisa. Onde ela estaria agora? Estaria viva? 30 anos. Um tempo enorme. O pai havia destruído a vida dela, esmagado, pisoteado. Eu não serei como você, disse Miguel para o vazio do quarto escuro. Nunca. Ele lançou um olhar para o relógio na parede. 5:30 da manhã. Não adiantava tentar dormir. Miguel foi para a cozinha, apertou o botão da chaleira elétrica. Precisava se arrumar para o plantão. O trabalho era o único lugar onde tudo tinha regras e protocolos claros, onde ele podia controlar a situação. 1 hora depois, ele já estava em seu carro. O motor roncava suavemente. Os limpadores de para-brisa varriam ritmicamente as gotas do vidro. Miguel inseriu um CD no aparelho de som, e o interior do carro foi preenchido pelos sons suaves de música clássica. As ruas de Belo Horizonte estavam congestionadas com o trânsito da manhã. As pessoas corriam para seus afazeres, encolhendo-se em capas de chuva e se escondendo sob guarda-chuvas. A área do Hospital das Clínicas o recebeu com sua agitação habitual. Entrando pelo portão de ferro, ele estacionou o carro no estacionamento de funcionários. O outono da estação chuvosa reinava no jardim do hospital, cobrindo o asfalto molhado com um tapete dourado e carmesim. Miguel jogou um casaco sobre os ombros e caminhou a passos rápidos em direção à entrada principal. O saguão cheirava a produtos de limpeza e roupas de chuva úmidas. Pacientes com senhas nas mãos se aglomeravam nos guichês de atendimento. Alguém reclamava em voz alta da lentidão do sistema, que travava a todo momento. Bom dia! Dr. Miguel acenou amavelmente à senhora do guarda-volumes, pegando seu casaco. Bom dia, Dona Maria. Miguel forçou um sorriso protocolar e se dirigiu às escadas. O dia prometia ser pesado. Havia 2 cirurgias eletivas agendadas e, após o almoço, a visita aos pacientes em estado grave. Ele subiu ao 4º andar, para a ala de cardiocirurgia, onde o ritmo familiar da vida o envolveu instantaneamente. Enfermeiras apressadas passavam com bandejas. Das portas entreabertas dos quartos ouviam-se fragmentos de conversas. Vindo em sua direção pelo corredor estava a Drá, Ana Valéria, a clínica geral sênior da ala. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque severo. Um estetoscópio pendia sobre seu jaleco impecavelmente branco. Ana era uma das poucas pessoas com quem Miguel podia se permitir ser mais do que apenas o chefe, mas um ser humano. Madrugando Miguel, Ana sorriu calorosamente ao alcançá-lo. Você parece que passou a noite descarregando caminhões. Não dormiu de novo? Estava estudando o prontuário do paciente novo do quarto 3, mentiu Miguel, desviando o olhar. Ele não estava acostumado a compartilhar seus demônios pessoais. Como está nossa programação? O anestesista já está preparando a sala de cirurgia. Ana o observou atentamente. Seus olhos se estreitaram um pouco, como se tentasse ler um significado oculto em suas palavras. Mas para isso, é melhor você tomar um café bem forte. Eu vou passar um. Apareça na minha sala em 10 minutos. Miguel assentiu e foi para seu consultório. A sala de Ana o acolheu com um aroma denso e envolvente de café recém-moído e notas sutis de pão de queijo. Ela não admitia substitutos solúveis. Para ela, o ritual de coar o café era um pequeno santuário de calma em meio ao caos hospitalar. Miguel se deixou cair pesadamente na cadeira de visitantes, sentindo a tensão liberar lentamente os músculos das costas. Ana colocou diante dele uma xícara de cerâmica de onde subia um vapor denso. Beba. E não tente fingir que estava apenas lendo um prontuário. Ela se sentou à sua frente, cruzando os braços. Seu olhar perspicaz percorreu seu rosto. Você parece alguém que passou a noite em longas e exaustivas negociações com fantasmas e, pelo visto, perdeu. Miguel deu um gole cuidadoso. O amargor escaldante da bebida arranhou agradavelmente sua garganta, devolvendo alguma clareza aos seus pensamentos.
Os fantasmas foram sinceros demais, Ana. Ele deu um meio sorriso, mas o sorriso saiu quebrado, desprovido da confiança habitual. Às vezes, é melhor viver na ignorância. A mentira pelo menos tem limites claros. É confortável, como um sapato velho e amaciado que é feio, mas não machuca. A mentira sempre apodrece por dentro, Miguel, e envenena tudo ao redor sem que a gente perceba. Ana se inclinou um pouco para frente e tocou seu antebraço de leve, quase imperceptivelmente. O gesto não tinha insistência, apenas um apoio humano sincero. Eu sei como a perda do seu pai foi difícil. Bernardo era um homem complicado. Mas se você quiser desabafar, estou sempre aqui. Ele desesperadamente queria contar tudo a ela. Despejar aquela verdade, libertar seu peito do peso opressor, falar sobre o pequeno cavalinho de madeira, sobre o destino quebrado de sua mãe, sobre 30 anos de lealdade cega a um homem que se revelou um tirano doméstico. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Miguel apenas assentiu em agradecimento, terminando o café. Ele tinha que salvar a vida de outra pessoa e não tinha o direito de levar sua própria ruína para a sala de cirurgia. Uma hora depois, ele estava diante da pia na antessala cirúrgica, ensaboando as mãos. A espuma rosa e espessa escorria por seus dedos, levando para o ralo os restos do mundo exterior. A água corria de forma constante e calmante. Ali, em meio aos azulejos estéreis e ao cheiro forte de soluções alcoólicas, Miguel recuperava o controle. A instrumentadora o ajudou a vestir o avental e a calçar as luvas justas. As portas da sala de cirurgia se abriram silenciosamente. A luz ofuscante das lâmpadas cirúrgicas atingiu seus olhos. Sobre a mesa jazia um homem corpulento de 50 anos, infarto extenso, necessidade urgente de uma ponte de safena. Pressão 120 por 80. Pulso estável, a voz do anestesista soou abafada por trás da máscara. Começando, bisturi, disse Miguel, secamente. As 4 horas seguintes deixaram de ser medidas em minutos convencionais. O tempo se transformou no ritmo pulsante dos monitores, em comandos precisos, no trabalho de joalheiro de seus dedos. Miguel agia com a graça afiada de um artesão apaixonado por seu ofício. Ele afastava tecidos, encontrava os vasos danificados, aplicava suturas microscópicas. Nesses momentos, não havia passado nem pai, nem traição. Havia apenas a carne humana frágil, necessitando de reparo. Ele consertava o coração de outro, sabendo perfeitamente que o seu próprio estava coberto de profundas rachaduras. Quando a última sutura foi concluída e o monitor cardíaco confirmou o ritmo regular e forte do órgão renovado, Miguel se afastou da mesa. Os ombros pesavam como chumbo. O suor se acumulou sob a touca cirúrgica. Excelente trabalho, Dr. Miguel, disse o jovem assistente com respeito, enxugando a testa com uma gaze. Tiramos ele literalmente da beira do abismo. Monitorem-no na UTI. Qualquer alteração, me liguem imediatamente, respondeu Almeida, retirando a máscara. O ar no corredor pareceu-lhe incrivelmente fresco. Saindo do bloco cirúrgico, Miguel se aproximou de uma grande janela no final do corredor. A chuva finalmente parara. Através das nuvens pesadas de chumbo, raios pálidos do sol da manhã apareciam timidamente, refletindo-se nas poças profundas no pátio interno da clínica. Lá embaixo, as pessoas se movimentavam. Enfermeiras corriam entre os prédios. Pacientes com roupões quentes respiravam o ar úmido na varanda. Em algum lugar ali, além dos muros do hospital, zumbia a enorme e indiferente Belo Horizonte, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Como encontrar entre eles uma única mulher, sem endereço, sem sobrenome atual? Bernardo sabia apagar rastro. Se ele a ameaçou de prisão, ela poderia ter mudado de documentos, ido para o outro lado do país, desaparecido na multidão. Miguel encostou a testa quente no vidro frio da janela. Eu vou te encontrar. Sussurrou quase inaudivelmente para seu reflexo no vidro. Com certeza vou te encontrar. Ao longe, a sirene de uma ambulância soou, anunciando uma nova emergência. Miguel se afastou da janela, ajeitou o jaleco e caminhou com passos firmes em direção à sua ala. A segunda metade do plantão o esperava. A segunda metade do dia se arrastava, viscosa como um mingau grosso. Nos consultórios, telefones fixos de disco tocavam estridentes. As enfermeiras preenchiam apressadamente prontuários de papel volumosos e os corredores cheiravam ao ozônio das lâmpadas bactericidas e a cera fresca no linóleo. Miguel terminou a visita aos pacientes graves perto das 4 da tarde.
O pescoço estava rígido e uma dor surda pulsava em suas têmporas. Ele precisava de um sopro de ar fresco, não o ar hospitalar filtrado, mas o verdadeiro ar de novembro. Vestindo uma jaqueta leve sobre o pijama cirúrgico, ele desceu pela escada de serviço e saiu pela porta dos fundos para o pátio de manutenção. O vento imediatamente se enfiou sob seu colarinho. O céu pairava baixo, coberto por um véu cinza, ameaçando desabar em uma nova tempestade a qualquer momento. O pátio de manutenção costumava estar vazio àquela hora, mas agora o silêncio era quebrado por uma voz masculina alta, que se transformava em um guincho. Miguel parou junto à parede de tijolos, escutando. Você tem noção do que está fazendo? É um castigo, isso sim, esbravejava seu Arlindo, o eterno chefe da manutenção. O homem corpulento, sempre vermelho de indignação, balançava um pedaço de cabo de madeira quebrado. O material é do hospital, patrimônio público, madeira de boa qualidade, e você vai e quebra. Foi contratada para limpar os corredores, não para destruir propriedade do governo. O alvo de sua fúria era uma mulher curvada, vestindo um uniforme azul desbotado sobre um suéter velho e cuidadosamente remendado. Ela estava de costas para Miguel, com a cabeça baixa, como se tentasse se esconder dos gritos dentro da gola. No asfalto molhado a seus pés, jazia a outra metade do rodo quebrado e um balde de zinco virado. A água do balde se espalhava pelo chão como uma mancha escura, misturando-se com as folhas caídas. Seu Arlindo, pelo amor de Deus, me desculpe. A voz da mulher soava abafada. Tinha um tom de desculpa. Eu tropecei no batente do elevador, forcei um pouco e ele estalou. O cabo já estava velho, ressecado. Ressecada está a sua cabeça, gritou o chefe, avançando sobre a faxineira. Vou descontar do seu salário, pelo rodo e pelo balde amassado. Vai passar o mês trabalhando só pelo salário mínimo. Talvez assim você aprenda a ter cuidado. E se não gostar, a porta da rua é serventia da casa. Tem uma fila de estudantes querendo o seu lugar. Miguel sentiu uma irritação surda e pesada borbulhar dentro de si. O tom autoritário e inapelável de Arlindo lembrava-o demais da voz de seu pai. O mesmo deleite em seu pequeno poder, o mesmo desejo de humilhar os fracos, de esmagar a dignidade alheia para afirmar a própria superioridade. O cirurgião se afastou da parede e, com passos firmes, dirigiu-se aos dois. O cascalho estalou alto sob as solas de seus sapatos. O que está acontecendo aqui? A voz de Miguel soou baixa, mas continha um timbre metálico que fez o chefe de manutenção se calar instantaneamente. Seu Arlindo se virou. Seu rosto avermelhado se alongou, assumindo uma expressão servil. Doutor Miguel, boa tarde! O chefe escondeu apressadamente o pedaço de cabo atrás das costas. Pois é, estou aqui educando o pessoal relapso. Não dá para lidar com essas faxineiras. Estragam o material, trabalham de qualquer jeito. Eu perguntei o que está acontecendo. Não pedi uma palestra sobre gestão de pessoal, cortou Almeida. Ele voltou seu olhar para a mulher. Ela ainda não havia levantado a cabeça. Mechas grisalhas escapavam de um lenço de algodão simples. Os ombros caídos sob o peso da raiva alheia. Ela quebrou um rodo, Dr. Miguel. Gaguejou Arlindo, já menos confiante. Quanto custa o seu rodo no balanço do hospital? Interrompeu o cirurgião. O quê? Surpreendeu-se o chefe. Qual o valor de um cabo de rodo quebrado, seu Arlindo? Almeida enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou a carteira. O chefe piscou, confuso, olhando do cirurgião para a faxineira e de volta. Bem, uns R$ 50 no preço de compra. Miguel tirou uma nota de R$ 100 e a estendeu para o chefe atônito. Aqui está. Compre 10 rodos novos e deixe a senhora em paz. E que eu nunca mais ouça você levantar a voz para uma funcionária. Entendido? Arlindo pegou a nota maquinalmente. Seus lábios se moveram sem som. Ele queria protestar, mas encontrou o olhar pesado e intolerante de Almeida. Entendido, Dr. Miguel. Como não entender? Desculpe se atrapalhei. O chefe começou a recuar em direção ao prédio da manutenção, amassando o dinheiro na mão suada. Vou mandar entregar um novo agora mesmo. Ele desapareceu atrás de uma porta de ferro, deixando Miguel e a faxineira sozinhos no pátio que se esvaziava. O vento açoitou com nova força as copas amareladas dos álamos. A mulher se inclinou lentamente, juntando os pedaços de madeira com dedos desajeitados, enrijecidos pela água gelada. Suas mãos, cobertas por uma rede de pequenas rugas e avermelhadas pelo contato infinito com soluções de limpeza, despertaram uma estranha sensação de aperto no peito,
Miguel deu um passo à frente, instintivamente querendo ajudar, mas parou a tempo. Ele tirou da carteira mais algumas notas. R$ 200, uma quantia considerável para uma trabalhadora humilde em 2007. Tome, ele estendeu o dinheiro para ela. Compre um agasalho quente para você. O frio está chegando. A mulher congelou. Ela se endireitou lentamente, mas ainda não mostrava o rosto. Não precisa, disse ela, quase inaudivelmente. Sua voz estava rouca, como se tivesse ficado muito tempo em silêncio ou se recuperasse de um resfriado. Deus o abençoe, meu filho. Para que gastar tanto assim? Miguel Francio atesta. Não é um gasto, é uma compensação pela grosseria que você sofreu. Pegue. Ele colocou o dinheiro na palma úmida e calosa dela. A pele da mulher era áspera como a casca de uma árvore, mas surpreendentemente quente. A mulher finalmente levantou a cabeça. Na penumbra da noite de outono, Miguel viu traços exaustos, olheiras profundas ao redor dos olhos e um olhar claro, penetrantemente luminoso. Havia lágrimas em seus olhos. Ela não o olhava com a gratidão de uma subordinada salva, mas com uma dor inexprimível e contida, como se tentasse memorizar cada ruga em seu rosto, cada detalhe. Obrigada, sussurrou ela. Que Deus lhe dê muita saúde. Sem lhe dar chance de responder, ela se virou apressadamente. Pegou o balde de zinco vazio e, mancando da perna direita, desapareceu rapidamente atrás da esquina da caldeira. Miguel ficou parado sozinho sob a garoa que começava a cair. Ele se virou resolutamente e voltou para o prédio. Precisava voltar ao trabalho, preencher prontuários, verificar prescrições, mergulhar no mundo compreensível de números, diagnósticos e protocolos de tratamento. O plantão da noite estava chegando ao fim. Na sala dos médicos, um abajur de cúpula verde estava aceso, lançando uma luz suave sobre uma pilha de prontuários. Ana estava sentada à mesa ao lado, escrevendo concentradamente um pedido de exames. Miguel largou a caneta e recostou-se na cadeira. O consultório estava em um silêncio aconchegante, quebrado apenas pelo sussurro do papel. Ana chamou ele baixinho, sem abrir os olhos. Ela levantou a cabeça, deixando a caneta de lado. Tem uma faxineira nova trabalhando no pátio. Uma senhora mal vestida, manca um pouco. Você sabe quem é? Ana o olhou atentamente. Uma centelha de surpresa passou por seu olhar. Miguel raramente se interessava pelo pessoal de serviços gerais da clínica. Você quer dizer a dona Nina? Perguntou ela, após uma pequena pausa. Talvez. Não perguntei o nome dela. Hoje, seu Arlindo fez um escândalo horrível com ela por causa de um rodo quebrado. Ana franziu a testa e em sua voz surgiram notas de indignação. O Arlindo perdeu completamente a noção. Achou em quem descontar. Essa mulher é incansável. Pega os turnos mais pesados, limpa o pronto-socorro depois dos plantões noturnos, não briga com ninguém. Há quanto tempo ela está aqui? Uns 5 anos, eu acho. Eu tinha acabado de ser transferida para esta ala do ambulatório. Ela veio pedir emprego, magra, pálida, documentos em ordem, mas o endereço era de algum lugar do interior. O diretor não queria contratar, mas ela aceitou o salário mínimo e trabalhar sem folgas. Miguel abriu os olhos e olhou para a luz do abajur. 5 anos, um tempo considerável. Ela é daqui, de Belo Horizonte? Não, veio de algum lugar do Nordeste. Miguel, por que você está perguntando? Ana apoiou suavemente os cotovelos na mesa. Aconteceu alguma coisa? Miguel ficou em silêncio, escolhendo as palavras. O olhar de Ana permaneceu atento, expectante. Não sei, Ana. Simplesmente. Ele esfregou a ponte do nariz. Quando eu dei o dinheiro a ela, ela me olhou como se visse um anjo descido dos céus. Fiquei com muita pena dela. Quero ajudá-la. Onde ela mora? Com certeza aluga um quartinho qualquer na periferia. Ana suspirou pesadamente, empilhando os formulários preenchidos em uma pilha organizada. Quem dera fosse na periferia. Ela mora aqui mesmo, no hospital. Lembra do prédio antigo da caldeira atrás da cozinha? Mas lá é terrivelmente úmido, franziu a testa Almeida. O prédio está meio afundado no chão. Foi nesse porão que o diretor arrumou um quartinho para ela. Antes guardavam colchões velhos lá. Dona Nina limpou tudo sozinha, pintou as paredes, vive quieta como um rato. Parece que se alimenta só de chá e pão. Tentei algumas vezes dar a ela uns salgados de casa, mas ela recusa. Fica terrivelmente sem graça. Uma longa pausa se instalou no consultório. Mas tem uma coisa estranha, Miguel. Ana baixou a voz, como se confiasse a ele um segredo importante.
Eu já notei isso várias vezes. Ela sempre pede os turnos da manhã para limpar o saguão do primeiro andar. E exatamente às 7h30, quando você chega para trabalhar, ela larga o pano e fica olhando pela janela. Apenas fica lá parada olhando até você atravessar o pátio. As palavras da colega caíram no silêncio da sala dos médicos, pesadas e pontiagudas. Miguel congelou. A mão que repousava no braço da cadeira se fechou involuntariamente. Por que ela faz isso? Perguntou ele, com a voz rouca. Eu não sei. Ana deu de ombros. Seus olhos mostravam uma perplexidade sincera. Talvez você tenha curado algum parente dela, um marido. As pessoas expressam gratidão de maneiras diferentes. Algumas rezam pelos médicos por anos. Almeida balançou a cabeça. Ele tinha uma memória profissional fenomenal. Lembrava-se dos rostos de todos os seus pacientes graves. Lembrava-se dos diagnósticos e do andamento das cirurgias. Ele via aquela mulher pela primeira vez na vida. Pelo menos era o que ele pensava. Um flash súbito de memória iluminou sua consciência. Ele tinha 4 ou 5 anos. A cozinha espaçosa e ensolarada de seu antigo apartamento. Sobre a mesa, uma massa esticada, polvilhada com farinha branca. Mãos femininas, ágeis, rápidas, moldando pãezinhos. No forno, um bolo de fubá com goiabada dourava, exalando um aroma incrível e denso de erva doce e açúcar quente. E uma voz, suave, cantando uma canção antiga. Miguel se levantou bruscamente da cadeira. A cadeira rangeu no linóleo. Ana, preciso ir falar com ela. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Agora são 8 da noite. Miguel, você acabou de sair de 2 cirurgias. Seu rosto está cinza de cansaço. Vá para casa, durma. Amanhã vocês conversam. Não respondeu Almeida com firmeza, pegando seu casaco do cabide. Se eu for embora agora, não vou conseguir dormir. Preciso ter certeza de que ela tá bem depois do chilique do nosso chefe de manutenção. E preciso perguntar uma coisa a ela. Ana o observou por alguns segundos, ponderando sua determinação. Então, silenciosamente, ela se levantou. Tirou o jaleco branco e pegou seu casaco de caxemira do armário. Eu vou com você, declarou ela, de forma inapelável. No caminho, passamos na padaria da esquina, compramos um chá decente, queijo, biscoitos. É falta de educação chegar de mãos vazias na casa de alguém que mora em um porão. Miguel quis protestar, mas se conteve a tempo. A presença de Ana lhe dava o senso de apoio necessário. Ela sabia como aparar as arestas, encontrar as palavras certas, onde sua própria franqueza só poderia prejudicar. Tudo bem, ele assentiu. Vamos. A noite de Belo Horizonte os recebeu com uma umidade fria. Os postes de rua brilhavam fracamente, arrancando da escuridão os tetos brilhantes dos carros que passavam. Ana escolheu os produtos na loja com rapidez e eficiência. Miguel pagou no caixa, pegando a sacola de papel pesada. Eles voltaram para o terreno do hospital. O prédio da antiga caldeira se escondia no canto mais escuro do parque do hospital, cercado por densos arbustos de um ipê amarelo que crescera descontroladamente. A alta chaminé de tijolos se perdia nas nuvens baixas. As janelas do porão estavam quase ao nível do chão. Em uma delas brilhava um quadrado de luz amarela e fraca. Os degraus que desciam eram escorregadios e irregulares. Miguel foi na frente, iluminando o caminho com a tela do celular. O cheiro de folhas apodrecidas deu lugar ao odor pesado de reboco úmido e poeira de carvão. Eles pararam diante de uma porta de madeira surrada, coberta por um corino rasgado. Uma corrente de ar soprava por baixo da fresta. Miguel passou a sacola para a mão esquerda e bateu. O som abafado se dissolveu no zumbido dos canos da caldeira. Atrás da porta ouviram-se passos arrastados. Um trinco velho estalou. A porta se abriu um pouco, presa por uma corrente. No estreito feixe de luz, apareceu o rosto de Dona Nina. Sem o lenço, seus cabelos grisalhos e curtos a faziam parecer uma pessoa cansada e exausta da vida. Ao ver Almeida, ela recuou, como se tivesse levado um golpe físico. Seus olhos se arregalaram. A mão agarrou convulsivamente a borda da porta. Doutor Miguel! Ela ofegou, apenas com os lábios. O quê? O que aconteceu? Eu já limpei tudo. O saguão está limpo. Boa noite! Dona Nina interveio Ana suavemente, afastando Miguel com o ombro. Não é sobre o trabalho. Desculpe-nos pela visita tardia. O doutor Miguel ficou muito preocupado com a briga de hoje no pátio. Decidimos vir ver como a senhora está. Trouxemos algumas coisas para um chá. Pode nos receber por alguns minutos? A mulher olhava confusa de Ana para Miguel.
Seus dedos tremiam, tentando soltar a corrente da porta. Os elos de metal tilintavam, resistindo. Sim, sim, claro. Meu Deus, que vergonha. Ela murmurou, finalmente conseguindo soltar o trinco. A porta se abriu com um rangido. Entrem, por favor, só que tá tudo bagunçado. Eles entraram em um pequeno cômodo. O espaço mal comportava uma cama de molas estreita, coberta por um cobertor de soldado áspero, uma mesa bamba e uma geladeira antiga que roncava mais alto que a própria caldeira. Apesar da pobreza do ambiente, o quarto exibia uma limpeza impecável, quase cirúrgica. O chão estava lavado até brilhar. Sobre a mesa havia uma toalhinha branca engomada. O ar ali era abafado, frio. Os radiadores mal aqueciam. Tirem os casacos, vou colocar a água para ferver. Dona Nina se apressava junto a um pequeno fogão elétrico, tentando não olhar nos olhos dos visitantes. Suas costas pareciam insuportavelmente frágeis sob a fina camisa de flanela. Ana começou a colocar os mantimentos na mesa, enquanto iniciava uma conversa leve e sem importância sobre o tempo e a rotina do hospital. Miguel ficou parado na porta, incapaz de se mover. Seu olhar percorria lentamente o cômodo, absorvendo os detalhes de uma vida alheia, assustadoramente pobre. E então ele viu. Sobre um criado mudo antigo, coberto por uma toalhinha de crochê, não havia fotos, nem ícones, nem as lembrancinhas baratas que os idosos costumam guardar. Havia apenas uma coisa: uma pequena figura de um cavalinho, toscamente esculpida em madeira. Uma réplica exata daquela que estava agora no bolso de sua jaqueta. Apenas esta figura tinha as duas orelhas intactas, e em seu flanco uma palavra torta estava gravada a fogo. Miguel. O ar no quarto de repente ficou pesado, denso. O tempo parou, congelando os sons da geladeira ruidosa e a voz suave de Ana. Miguel deu um passo lento em direção ao criado mudo, como se hipnotizado, incapaz de desviar o olhar do pedaço de madeira escurecida. O peito ficou vazio e oco, como se todo o ar tivesse sido bombeado de seus pulmões. O som da caldeira, o zumbido da geladeira velha, o barulho do vento lá fora, tudo se fundiu em um único ruído branco. Miguel olhava para a figura de madeira. E o tempo retrocedeu. Ele se lembrava daquele pedaço de madeira, lembrava-se do cheiro de aparas frescas e do calor de mãos femininas, esculpindo pacientemente o material teimoso. Ele se lembrava de como ele mesmo, um menino de 4 anos, havia gravado desajeitadamente seu nome no flanco do cavalinho com um prego em brasa. Com os dedos trêmulos, Miguel abriu o zíper da jaqueta, enfiou a mão no bolso interno e tirou sua própria figura, aquela com a orelha quebrada, que ele guardara por 30 anos. Ele deu mais um passo e colocou delicadamente seu cavalinho ao lado do que estava no criado mudo. 2 brinquedos de madeira, 2 fragmentos de um mesmo mundo destruído. Atrás dele, ouviu-se o tilintar de louça barata. Dona Nina se virou. Em suas mãos havia um bule de chá. O olhar da mulher caiu sobre o criado mudo. Ela congelou. O bule se inclinou. Gotas quentes caíram no assoalho de tábuas, mas a mulher nem percebeu. A respiração escapou de seu peito com um silvo. Miguel. Não foi nem um sussurro, mas um sopro sem som. Ela pousou lentamente o bule na mesa, como se com medo de assustar uma miragem. Seus dedos tremiam tanto que a tampa do bule batia levemente na porcelana. Miguel se virou para a mulher. Na luz fraca da lâmpada nua, ele a viu de verdade pela primeira vez. As rugas profundas que cruzavam sua testa, as bochechas encovadas, os cabelos grisalhos. O trabalho físico pesado a havia tratado sem piedade, mas os olhos, claros, cheios de uma ternura contida, permaneciam os mesmos de seus sonhos. É você. A voz de Miguel soava rouca, estranha. Ele deu um passo em sua direção. Você é a Nina, minha mãe. A mulher estremeceu ao ouvir essa palavra. Atingiu-a com a força de um soco. Ela recuou até bater as costas na parede fria, cobrindo o rosto com as mãos ásperas e rachadas. Os ombros tremiam em um choro silencioso e desesperado. Toda sua figura expressava um grau extremo de desamparo. Miguel se aproximou. Ele pegou delicadamente em seus pulsos, como se com medo de machucar, e afastou suavemente as mãos de seu rosto. — Por que você está chorando? Perguntou ele baixinho, olhando em seus olhos cheios de lágrimas. — Por que você se escondeu aqui, neste porão úmido? 5 anos, Dona Nina. 5 anos você limpou os chãos do hospital onde eu trabalho e nunca se aproximou de mim. Por quê? Dona Nina inspirou convulsivamente. Seu olhar se agitou. Ela tentou soltar as mãos, instintivamente se defendendo das acusações que esperara por longos anos. Bernardo, seu pai,
Ele disse que você me odiava. Ela começou a falar de forma confusa, engolindo as palavras. Que você desprezava a mãe, que trocou a família por uma vida de luxo. Eu cheguei aí perto da sua casa, meu filho. Lá na nossa cidade antiga. Você tinha 14 anos. Eu fiquei perto do portão da escola, queria te chamar, mas Bernardo se aproximou, me pegou pelo cotovelo e disse: Mostre-se a ele com esses seus trapos. Deixe que ele veja a mendiga que o deu à luz. Ele vai cuspir na sua cara. E eu não ousei. Tive medo de destruir sua vida. Ela falava, e cada frase ecoava como uma dor surda sob as costelas de Miguel. O eco da crueldade de seu pai continuava a destruir destinos, mesmo após sua morte. O pai morreu há um mês, disse Almeida, com um tom neutro, sem emoção. Dona Nina congelou. Em seus olhos passou uma gama complexa de sentimentos, medo, incredulidade e uma tristeza amarga e contida. Ela se benzeu lentamente. Que Deus o julgue, disse a mulher, em voz baixa. Ele era um homem terrível, Miguel. Forte, poderoso, mas terrível. Ele não sabia amar, só sabia possuir. Miguel a conduziu até a cama rangente e a sentou na beirada. Ele mesmo se sentou em um banquinho bambo à sua frente. Seus joelhos tocavam os dela. Naquele pequeno cômodo, não havia o grande cardiocirurgião e a faxineira sem direitos. Havia apenas duas pessoas que se perderam no labirinto da mentira de outra pessoa. Conte-me, pediu ele. Conte-me a verdade. Como tudo aconteceu, 30 anos atrás, ele me confessou antes de morrer que tirou seus direitos maternos, que a expulsou de casa. Mas eu quero ouvir de você. Dona Nina entrelaçou os dedos. Suas articulações estavam deformadas pela artrite. Ela baixou o olhar para suas mãos, como se buscasse nelas força para o difícil mergulho no passado. Nós nos conhecemos quando eu mal tinha completado 20 anos. Ela começou sua história. Sua voz se firmou, ganhando um tom regular, preenchida por memórias há muito esquecidas. Bernardo já ocupava um cargo alto na prefeitura. Bonito, confiante, cortejava de um jeito que tirava o fôlego. Eu, uma moça simples do interior, acreditei no conto de fadas, e o conto de fadas acabou logo depois do casamento. Ela suspirou pesadamente. A vibração da caldeira atrás da parede começou a parecer o batimento rítmico de um enorme coração de ferro. Ele me trancou em uma gaiola de ouro. Me proibiu de trabalhar, de me encontrar com minhas amigas de antes. Eu deveria ser o acessório perfeito para seu status, calada, sorrindo para os convidados, criando um lar aconchegante. Quando você nasceu, Miguel, eu pensei que tudo mudaria. Pensei que uma criança o amoleceria. A mulher levantou os olhos para o filho. Neles brilhava uma ternura infinita. Você era um menino tão iluminado, calmo, carinhoso. Essas figuras de madeira, nós as esculpíamos em segredo, quando seu pai viajava a trabalho. Ele não suportava bagunça no apartamento, não suportava quando ríamos alto demais. E eu não aguentei. Ela fez uma pausa, reunindo os pensamentos. O quarto ficou visivelmente mais frio. Eu juntei algumas coisas, peguei você pela mão e decidi ir para casa de uma parente distante. Eu não queria nada dele, apenas a liberdade de você. Mas ele nos pegou na rodoviária. A voz de Nina tremeu. O eco daquela dor antiga rompeu através das décadas. Ele nos trouxe de volta. E à noite, trouxe a polícia. Me acusou de roubar títulos do governo de seu cofre. O dinheiro ele mesmo colocou na minha bolsa. O delegado era amigo dele. Bernardo impôs uma condição. Ou eu ia embora naquela mesma noite, sem um centavo, sem documentos, deixando você com ele, ou eu iria para a prisão por um crime forjado por muitos anos. Miguel sentou-se, imóvel. Uma sensação física de náusea subiu à sua garganta. Ele salvava corações humanos, consertava vasos, devolvia pessoas à vida, mas como consertar o que fora quebrado de forma tão vil e impiedosa? Eu fui embora, sussurrou a mãe, deixando as lágrimas caírem sobre os dedos entrelaçados. Dormi em rodoviárias, lavei escadarias, depois fui para o Nordeste, arrumei trabalho numa tecelagem, pensei em juntar dinheiro, contratar um advogado, voltar para te buscar. Escrevi cartas, centenas de cartas, para o conselho tutelar, para a promotoria, para você. Mas ele tinha contatos em todos os lugares. Minhas queixas voltavam com respostas padronizadas e as cartas desapareciam sem deixar rastro. Eu não recebi nenhuma, disse Miguel, com a voz abafada. Eu sei, meu filho. Entendi isso tarde demais.
O julgamento aconteceu sem a minha presença. Fui destituída dos meus direitos por conduta imoral, e então vocês se mudaram. Bernardo escondeu o novo endereço de vocês. Eu procurei por vocês por 15 anos. As palavras da mãe pairaram no ar frio do porão, pesadas e inevitáveis como pedras. Miguel olhava para as mãos dela, mutiladas pela artrite, com a pele avermelhada e endurecida. Ele imaginou vividamente o vento gelado de uma cidade industrial, a poeira de uma fábrica de tecidos entrando nas rachaduras de seus dedos, as noites insones em bancos duros de rodoviárias. Enquanto ele crescia em um apartamento espaçoso, cercado por empregadas e professores particulares, sua mãe pagava com sua saúde pelo bem-estar dele. Você me entregou a ele para me salvar, disse Miguel lentamente. Sua própria voz pareceu-lhe estranha, abafada, rachada, e ele me convenceu de que você procurava uma vida fácil. Nina estendeu a mão timidamente em direção ao filho, mas a retirou no meio do caminho, como se com medo de se queimar. Eu não ouso te culpar, meu filho. As crianças acreditam em quem está por perto. Bernardo sabia como convencer. Quando juntei um pouco de dinheiro e voltei, seus vizinhos disseram que os Almeida haviam se mudado há muito tempo. Sem endereço, sem cidade. Procurei em arquivos, enviei solicitações e há 5 anos, por acaso, vi um artigo em uma revista médica antiga. Um artigo sobre um jovem e talentoso cardiocirurgião de Belo Horizonte. Havia uma foto sua. Ela se calou, olhando avidamente para os traços de seu rosto, como se tentasse recuperar as décadas perdidas. Eu vim para cá no dia seguinte. Fui até a clínica. Vi você saindo do carro. Alto, sério, um verdadeiro médico. Fiquei tão orgulhosa de você e com tanto medo. Quem era eu? Uma faxineira com a saúde debilitada, sem casa, sem status. Tive medo de ser um fardo para você. Medo de ver o desprezo em seus olhos. Por isso, arrumei trabalho aqui. Bastava me ver você de manhã, saber que você estava vivo, saudável e bem-sucedido. As paredes do pequeno cômodo pareceram começar a pressionar Miguel. A ilusão em que ele vivera por 30 anos finalmente se desfez em pó. Um espasmo prendeu sua garganta. Por longos anos ele se proibira de mostrar fraqueza, escondera-se atrás de uma armadura de cinismo profissional, construíra a imagem de um cirurgião inabalável. Mas agora a armadura rachara. Miguel se levantou do banquinho, lentamente, muito lentamente, e se ajoelhou diante de sua mãe, diretamente no chão de tábuas frio e lavado até brilhar. Mãe, essa palavra, esquecida, escondida no fundo de sua memória, escapou de seus lábios com uma expiração ruidosa. Nina estremeceu com todo o corpo. Lágrimas grossas rolaram por suas bochechas encovadas, deixando trilhas úmidas. Ela estendeu suas mãos doentes e desajeitadas e tocou timidamente sua bochecha. Meu querido filho. Ela sussurrou, apertando a cabeça dele contra seu peito. Meu menino. Miguel enterrou o rosto no tecido áspero de sua camisa de flanela, que cheirava a sabão de coco. Seu peito se contraiu com um soluço pesado e irregular. Ele chorou pela primeira vez desde que era criança. Chorou pela infância roubada, pelo destino destruído de sua mãe, pelos anos de ressentimento cego e injusto que carregara dentro de si. Eles ficaram assim por alguns minutos. O tempo perdeu seu significado. O barulho da caldeira se transformou em uma canção de ninar, levando-os de volta às origens. Finalmente, Miguel se afastou. Ele tirou os óculos, enxugou o rosto molhado com a manga da jaqueta e olhou resolutamente para a mãe. Em seu olhar apareceu a antiga firmeza, mas agora ela não estava direcionada para se defender do mundo, mas para proteger uma pessoa querida. Arrume suas coisas, ele comandou, secamente, levantando-se. Nina piscou, confusa. Para onde, meu filho? Por quê? Nós vamos embora daqui. Agora mesmo. Você não vai passar mais 1 minuto neste porão úmido. E você não vai mais limpar chãos. Mas e o meu turno? Amanhã de manhã, seu Arlindo vai brigar. Ela olhou ansiosamente para sua pequena cama, para a pilha de toalhas cuidadosamente dobradas. O hábito de obedecer à vontade alheia e temer a autoridade estava profundamente enraizado em sua consciência. Deixe que ele tente abrir a boca. A voz do cirurgião soou metálica. Eu mesmo vou falar com ele. Pegue o essencial. Roupas, documentos. Para onde vamos a esta hora da noite? Para casa, mãe. Vamos para casa, para o meu apartamento. Lá tem espaço suficiente. Nina quis protestar, dizer que o incomodaria, que não estava acostumada ao luxo.
mas ao ver a expressão inflexível no rosto do filho, assentiu obedientemente. Ela tirou de debaixo da cama uma mala velha de fibra, com cantos de metal. Havia dolorosamente poucas coisas. 2 mudas de roupa, um vestido desbotado, uma blusa de lã grossa e um par de sapatos gastos. Todos os seus bens, acumulados em 58 anos de vida, couberam em uma pequena caixa de viagem. Miguel se aproximou do criado mudo, pegou os 2 brinquedos de madeira, seu cavalinho mutilado e o inteiro, guardado por sua mãe, e os colocou cuidadosamente no bolso da jaqueta. Quando saíram do porão, Ana os esperava no corredor estreito. Ela estava sentada em um caixote de madeira virado, com o casaco sobre os ombros. Ao ver mãe e filho saindo, a médica sorriu compreensivamente e se levantou rapidamente para encontrá-los. Dona Nina, deixe-me ajudá-la com a mala. Ana pegou gentilmente a bagagem das mãos da mulher idosa. Obrigada, queridos, murmurou a mãe de Miguel, envergonhada, escondendo o rosto da luz fraca da lâmpada do corredor. Chegamos assim, de surpresa. Tá tudo certo. Ana lançou um olhar caloroso para Miguel. Em seus olhos lia-se um respeito profundo e sincero. Já estava na hora de se mudar. A previsão é de frente fria para Belo Horizonte. Não dá para ficar congelando na caldeira. Os 3 subiram os degraus íngremes de concreto para a rua. A chuva havia parado. O vento noturno dissipara as nuvens pesadas, revelando um céu de veludo preto lavado, no qual estrelas raras brilhavam intensamente. O ar parecia incrivelmente puro, impregnado com os aromas de casca molhada e folhas caídas. Miguel abriu a porta de seu carro, ajudando sua mãe a se acomodar no banco da frente. Nina passou a mão timidamente pelo estofamento de couro liso, como se pedindo desculpas por seu casaco velho. Ana colocou a mala no porta-malas e se aproximou de Miguel. Amanhã, tire uma folga, disse ela, baixinho, ajeitando a gola de sua jaqueta. O chefe da ala tem direito a dias de descanso. Eu te cubro na visita. Fique com ela. Vocês 2 precisam se acostumar com a nova realidade. Miguel olhou para sua colega. Naquele momento, ele percebeu intensamente o papel crucial que aquela mulher desempenhara em seu destino naquele dia. Sua sensibilidade, sua insistência, não permitiram que ele passasse ao largo de sua própria vida. Obrigado, Ana. Ele, inesperadamente para si mesmo, estendeu a mão e tocou suavemente seu ombro. Por ter vindo comigo, por ter me apoiado. Ana sorriu calorosamente, e na luz fraca do poste do hospital, Miguel notou como um leve rubor tocou suas bochechas. Vão. Ela precisa se aquecer e descansar. Até amanhã, Miguel. Ela se virou e, com passos leves e rápidos, dirigiu-se ao portão principal da clínica. Miguel a seguiu com o olhar, sentindo nascer em seu peito um sentimento novo, até então desconhecido. Uma mistura de gratidão, calma e uma tímida esperança. Ele se sentou ao volante, ligou o motor. O carro saiu suavemente do terreno do hospital, dissolvendo-se nas luzes da noite de Belo Horizonte. Pela primeira vez em muitos anos, Miguel não estava voltando para um apartamento vazio e sem alma, mas para um lugar onde sua presença tinha um significado real. As lembranças do apartamento vazio sempre estiveram associadas em Miguel a uma solidão retumbante. Ordem perfeita, o brilho frio de superfícies de vidro, nenhum detalhe supérfluo. Sua casa mais parecia uma antessala cirúrgica estéril. Ele voltava para lá exclusivamente para um sono breve, fugindo do silêncio ensurdecedor com plantões extras. Mas naquela noite, o vácuo cuidadosamente mantido por anos estava destinado a ser destruído para sempre. O elevador os levou silenciosamente ao 12º andar. Miguel girou a chave na fechadura da porta de metal maciça e acionou o interruptor. O corredor se iluminou com a luz suave de lâmpadas embutidas, refletida nas portas espelhadas de um enorme armário. Nina parou na soleira. Ela apertava firmemente contra si uma bolsa de curino velha, sem coragem de dar um passo sobre o tapete claro e fofo. Seu olhar, cheio de ansiedade e um certo espanto reverente, percorria os papéis de parede caros, a madeira polida dos móveis. Entre, mãe, disse Miguel suavemente, pegando a bolsa de suas mãos enrugadas. Pela primeira vez naquela noite, ele conseguiu pronunciar a palavra sem um tropeço interno. Ela ganhava peso, soava natural em sua língua, preenchendo o vazio cavernoso dentro dele. A mulher hesitou, olhando para seus sapatos gastos e deformados, com vestígios da sujeira da rua. Vou sujar seu tapete, meu filho, ela murmurou, culpada, tentando tirar os sapatos sem pisar no pelo claro.
Era difícil para ela se curvar. As costas doendo não permitiam que ela fizesse isso rapidamente. Miguel imediatamente se agachou, antecipando seu movimento. Ele mesmo desamarrou os sapatos rudes, tirou-os com cuidado e os colocou em um canto. Havia tanto cuidado filial acumulado naquele simples ato que Nina respirou fundo, virando-se para esconder as lágrimas que se aproximavam. Ela tirou seu casaco desbotado e muitas vezes remendado. Sem a roupa de cima, sua figura parecia assustadoramente frágil. A fina blusa de lã pendia sobre os ombros estreitos. As costas estavam visivelmente curvadas por anos de trabalho físico pesado. Miguel pendurou o casaco no armário, tentando não olhar para o contraste entre suas roupas miseráveis e seus próprios paletós de caxemira. Cada remendo em sua roupa gritava sobre a injustiça. Cada ruga em seu rosto era um prêmio-reprovação à sua vida abastada e organizada. Vamos para a cozinha. Precisamos tomar um chá quente e nos aquecer. Miguel a pegou gentilmente pelo cotovelo, guiando-a pelo corredor. A espaçosa cozinha os recebeu com um brilho de superfícies cromadas e o zumbido de uma geladeira cara. Na parede, uma TV de plasma plana, o último grito da moda. Nina sentou-se na beirada de uma cadeira de couro, escondendo cuidadosamente as mãos sob a mesa. Ela sentia um elemento estranho naquela celebração de bem-estar. Miguel ligou a chaleira elétrica, que imediatamente se iluminou com uma luz azul neon. Pegou xícaras do armário, colocou na mesa um pote com biscoitos comprados algumas horas antes por Ana. Como você vive bem, meu filho disse à mãe, em voz baixa, olhando para os armários de madeira escura. Parece cinema. Bernardo ficaria satisfeito. Ele sempre quis o melhor para você. A menção ao pai provocou uma irritação surda no cirurgião. Ele se apoiou com as mãos na bancada de granito, olhando para seu reflexo no vidro escuro do micro-ondas. Ele não queria o melhor, mãe. Ele queria o que era conveniente para ele, respondeu Miguel com firmeza. Este apartamento são apenas paredes. Sempre foi frio aqui. Até hoje. Nina levantou os olhos timidamente. Você não é casado? Eu nunca vi uma mulher ao seu lado. Quando te observava da janela do hospital, pensava que talvez você escondesse sua família dos olhos alheios. Não, moro sozinho. Miguel colocou diante dela uma xícara fumegante de chá preto forte. Houve tentativas de construir relacionamentos, mas nada sério. É difícil compartilhar a vida com alguém quando não se sabe confiar. O pai me ensinou a operar corações alheios com perfeição, mas trancou o meu a 7 chaves. Ela alcançou a xícara, as mãos tremiam e a colher tilintou suavemente na borda de porcelana. Perdoe-me, Miguel. O sussurro escapou de seus lábios. Se eu tivesse sido mais firme naquela época, se não tivesse desistido e ido à polícia, talvez ele não conseguisse nos separar. Eu me culpo a vida toda por aquela fraqueza. Eu o entreguei a ele para ser torturado. Miguel sentou-se em frente, cobrindo os dedos frios e nodosos dela com suas palmas. Não ouse se culpar. Sua voz soava firme, mas nela pulsava uma convicção inabalável. Contra você estava um funcionário influente com contatos na promotoria, pronto para cometer uma fraude. O que ele fez foi culpa dele, e somente dele. Não vamos mais olhar para trás. Vamos viver daqui para frente. Nina sorriu fracamente. A tensão que aprendia nas últimas horas começou a ceder lentamente. O calor da xícara quente se transferia para suas mãos. E o tom confiante do filho lhe dava uma sensação de segurança há muito esquecida. Meia hora depois, Miguel levou a mãe ao quarto de hóspedes. Papel de parede claro, uma cama de casal larga com colchão ortopédico, cortinas grossas nas janelas. O banheiro fica logo ali no corredor. Almeida tirou uma pilha de toalhas de banho limpas da cômoda. Preparei para você uma camiseta nova e uma calça de moletom. Vão ficar um pouco grandes, mas é o melhor que posso oferecer agora. Amanhã vamos a uma loja e compraremos roupas decentes. Nina pegou a toalha. Seus lábios tremeram. Ela queria recusar, dizer que não precisava de nada, que se viraria com seu vestido velho, mas se conteve a tempo. Ela entendeu que o filho precisava cuidar dela. Era sua maneira de curar a própria dor, seu direito de pagar uma dívida da qual ele nem suspeitava por longos 30 anos. Obrigada, meu filho. Ela o acariciou suavemente na manga da camisa. Boa noite. Quando a porta do quarto de hóspede se fechou silenciosamente, Miguel voltou para a cozinha. Ele se aproximou da janela e encostou a testa no vidro frio. Lá embaixo, sob a luz dos postes amarelos, dormia a enorme Belo Horizonte,
uma cidade cheia de segredos alheios e destinos destruídos. Do banheiro, ouviu-se o som de água correndo e, em seguida, os sons abafados e quase inaudíveis de choro. Nina não continha mais as emoções. Sozinha sob os jatos de água morna, ela lavava de si a sujeira dos corredores do hospital, a fuligem da caldeira do porão e décadas de uma existência humilhante e sem direitos. Miguel ouvia aquele choro e dentro dele nascia uma fúria surda e ardente. Fúria contra Arlindo, que gritara com uma mulher indefesa. Fúria contra o sistema que permitira ao pai cometer tal injustiça. E fúria contra si mesmo por ter sido tão cego, tão imerso em sua própria carreira, que por 5 anos passara ao lado de sua própria mãe, sem notá-la. Amanhã tudo vai mudar, decidiu Almeida com firmeza. Ele não apenas a tiraria daquela miséria, ele faria com que cada um que lhe causou dor respondesse por seus atos, a começar pelo chefe de manutenção da clínica. Ele pegou o telefone do bolso e discou o número de Ana. Os toques demoraram. Já passava da 1 da manhã no relógio. Miguel? A voz da colega soava rouca de sono, mas nela se ouvia uma preocupação clara. Aconteceu alguma coisa? Ela está mal? Desculpe por te acordar. Miguel esfregou a ponte do nariz. Ela está bem, está descansando agora. Eu só queria te agradecer. Se não fosse por você, eu nunca teria descido aquele porão. Do outro lado da linha, houve uma breve pausa. Então Ana respondeu suavemente. Você teria descido, Miguel, mais cedo ou mais tarde. Sua consciência não permitiria que você esquecesse aquele olhar no pátio. Tente dormir. Amanhã será um dia difícil. Muitas coisas para resolver. Eu sei. Boa noite, Ana. Miguel desligou a chamada e colocou o telefone na mesa. Um dia difícil. Pela frente, a demissão da mãe, a conversa com o diretor do hospital e a tentativa de reconstruir a vida que lhes fora roubada. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele sabia exatamente pelo que valia a pena lutar. A manhã seguinte amanheceu surpreendentemente clara. O sol de novembro penetrava timidamente pelas cortinas entreabertas do quarto, desenhando listras de luz no parquet. Miguel acordou às 6h30. Pela primeira vez em muitos meses, ele não sentiu o cansaço habitual. Pelo contrário, sentia no corpo uma leveza vibrante, como após uma doença grave, quando a febre finalmente cede, dando lugar à recuperação. Ele vestiu um roupão e saiu para o corredor. Da cozinha vinham sons baixos e cautelosos, o tilintar de louça, o barulho de água correndo. Miguel parou na entrada. Nina acordara claramente muito antes dele. Vestida com sua camiseta de moletom cinza, que lhe chegava quase aos joelhos, ela estava junto à pia, lavando cuidadosamente as xícaras do chá da noite anterior. Seus movimentos eram apressados, agitados, como se temesse que o dono da casa a encontrasse ociosa e a expulsasse. Depois de lavar a louça, ela pegou uma esponja e começou a limpar a bancada, já impecavelmente limpa. Aquele reflexo arraigado de submissão, o medo de ser um fardo. Era essa a verdadeira herança de longos anos de miséria. Bernardo não apenas destruíra seu destino, ele mutilara a percepção que ela tinha de si mesma. Bom dia, mãe, disse Miguel, em voz baixa, entrando na cozinha. A mulher estremeceu, deixando a esponja cair na pia. Ela secou as mãos apressadamente em uma toalha, baixando o olhar, culpada. Bom dia, meu filho. Desculpe, te acordei. Tentei andar na ponta dos pés, mas as torneiras aqui fazem barulho. Fiz um mingau, achei a veia no armário. Espero que não se zangue por eu estar mexendo nas coisas sem pedir. Em seu tom havia uma necessidade tão pungente de ser útil, de pagar por sua estadia em sua casa, que Miguel teve que respirar fundo para controlar o nó que se formou em sua garganta. Mãe, me escute com atenção. Ele se aproximou, segurou-a pelos ombros e a forçou a olhar em seus olhos. Você está na sua casa. Aqui não precisa andar na ponta dos pés, não precisa pedir permissão para abrir um armário ou ligar o fogão. E com certeza não precisa me servir. Você é a dona deste apartamento. Combinado? Ela sentiu, hesitante, um sorriso tímido e envergonhado apareceu em seus lábios. É estranho, meu filho. Nos últimos 5 anos, eu vivi pelo apito da caldeira. 5h30, levantar, baldes, panos, água sanitária. Miguel assentou delicadamente à mesa. Isso acabou. Hoje, descanse, assista televisão, leia livros e eu vou à clínica. Nina se inclinou para frente, ansiosa. Mas para a clínica, você não está de folga? Ou aconteceu algo com os pacientes? Com os pacientes está tudo bem. Hoje, a Ana Valéria está cuidando deles.
Almeida serviu-se de café da cafeteira. Preciso ir ao RH para formalizar sua demissão e pegar seus documentos. E também preciso conversar com seu Arlindo. A conversa de ontem ficou inacabada. O rosto da mãe empalideceu. Os dedos amassaram nervosamente as bordas da toalha de mesa. Miguel, eu te imploro, não brigue com ele. Ele é um homem rancoroso, vingativo, vai começar a fazer queixas ao diretor. Para que arrumar problemas por causa de uma faxineira velha? Você tem um cargo tão importante, uma reputação. Minha reputação, mãe, não vale um centavo se eu permitir que limpem os pés da minha família, cortou Miguel, com firmeza. Ele bebeu o café de um só gole. O amargor da bebida harmonizava perfeitamente com seu estado de espírito. Não haverá escândalos. Apenas vou colocar as coisas em seus devidos lugares. Por volta das 10, ele estacionou o carro em frente ao prédio administrativo do Hospital das Clínicas. O ar estava transparente e fresco. Cheirava a pinho molhado dos pinheiros que ladeavam a alameda. Miguel contornou propositalmente o prédio principal e se dirigiu ao bloco de manutenção. A porta do escritório do chefe estava entreaberta. Lá dentro, em uma nuvem de fumaça de cigarro azulada, estava sentado seu Arlindo. Ele bebia ruidosamente chá de um copo de vidro e ditava algo em um telefone fixo. Ao ver Almeida na porta, o chefe se engasgou, largou apressadamente o fone no gancho e se levantou, quase derrubando o copo. Doutor Miguel, bom dia. Não esperávamos o senhor hoje. Aconteceu algum problema de manutenção na sua ala? Encanamento vazando? Almeida cruzou o limiar. O escritório cheirava a cera de chão velha e tabaco barato. Ele não se sentou na cadeira oferecida, preferindo ficar de pé, pairando sobre o chefe. Bom dia, seu Arlindo. Nada vazou. Vim buscar a carteira de trabalho da Nina. Ela está se demitindo. O chefe piscou, surpreso. Seus dedos grossos mexiam no botão de um jaleco engordurado. Da Nina, a faxineira da caldeira? Ora essa! Ele deu uma risadinha nervosa, sentindo-se mais confiante. Fugiu então. Percebeu que teria que pagar pelo material quebrado. Bem, que vá com Deus. Dessas caipiras só vem prejuízo. Só que ela tem que assinar a folha de quitação. Devolver o uniforme? Aí ela recebe a carteira. Aqui a ordem é rígida. Ah, vira de quitação. Vira uniforme. A voz de Almeida soava calma, mas nela transparecia um metal gelado que fez Arlindo se encolher. O uniforme ficou no porão. Pode descontar o valor da nota que te dei ontem. O chefe franziu a testa, sentindo uma armadilha, mas sem entender sua natureza. Doutor Miguel, com todo o respeito, o que o senhor tem a ver com isso? Que interesse o senhor tem no pessoal de serviços gerais? O senhor é o quê? Tutor dela? Miguel apoiou ambas as mãos na borda da mesa, aproximando-se do rosto do chefe. Eu sou o filho dela, seu Arlindo. O silêncio no escritório tornou-se absoluto, exceto pelo tic-tac esforçado de um pequeno relógio na parede. O rosto do chefe perdeu rapidamente a cor, adquirindo um tom terroso. A mandíbula caiu, revelando dentes tortos. Ele tentou dizer algo, mas de sua garganta saiu apenas um som rouco e ininteligível. Nina Santos Almeida, minha mãe. Cada palavra do cirurgião era como um prego sendo martelado. A mulher para quem você gritou ontem, a quem pretendia multar por um pedaço de madeira podre, é a mãe do cirurgião-chefe desta clínica. Eu não sabia, Dr. Miguel. Meu Deus do céu! O chefe encolheu a cabeça nos ombros. Seu corpo maciço de repente pareceu flácido e patético. Ele abriu apressadamente uma gaveta da mesa e, com as mãos trêmulas, começou a remexer em pastas de papelão cinza. Como isso foi acontecer? Um engano. Ela se registrou com outro sobrenome, o de solteira. Suas desculpas não me interessam, cortou Miguel, endireitando-se. Os documentos agora. Arlindo pescou uma carteira de trabalho azul e gasta e a estendeu a Almeida com subserviência. Aqui está, por favor. O registro de demissão por iniciativa própria eu faço agora mesmo, coloco o carimbo. Perdoe este velho idiota, Dr. Miguel. O serviço é assim, os nervos à flor da pele. Miguel pegou o documento, limpando os dedos com nojo na borda do bolso. Se eu ouvir mais uma vez que você se permite usar esse tom com seus subordinados, seu Arlindo, você vai voar deste hospital com uma demissão por justa causa. Eu, pessoalmente, me encarregarei de que você não consiga nenhum emprego de vigia de estacionamento. Você me entendeu? Entendi. Juro por Deus, entendi, assentiu o chefe, coberto por um suor pegajoso. Almeida se virou e saiu do escritório sem se despedir.
A fúria surda que fervia dentro dele deu lugar a uma satisfação enojada. A justiça não é um conceito abstrato. Ela exige ações concretas. Saindo para o corredor principal da clínica, Miguel se dirigiu à sala dos médicos de sua ala. Precisava pegar algumas anotações e avisar o médico de plantão sobre sua ausência. Vindo em sua direção estava Ana. Em seu jaleco impecavelmente branco, com uma pasta de prontuários nas mãos, ela parecia a personificação da calma e do profissionalismo. Ao ver Almeida, ela parou. Seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso e compreensivo. Oi, não esperava te ver hoje. Ela se aproximou, olhando atentamente para seu rosto. Como foi a noite? Como ela está? Miguel suspirou pesadamente, sentindo que ao lado de Ana os resquícios de tensão se dissolviam, se acostumando. Tentou limpar a cozinha inteira hoje de manhã enquanto eu dormia. Ainda tem medo de ser posta para fora. Isso vai levar tempo, Miguel. Traumas desse tipo não se curam em um dia. Ana balançou a cabeça. Você pegou os documentos? Sim. Acabei de ter uma conversa muito instrutiva com o nosso chefe de manutenção. Acho que seu Arlindo agora vai tratar as faxineiras exclusivamente por senhora. Ana riu baixinho. Seus olhos brilhavam com uma alegria sincera pelo colega. Certo. Neste mundo, alguém precisa defender aqueles que não podem se defender. Quais são os planos para o dia? Planos para o dia. Vou ao shopping. Miguel guardou a carteira de trabalho no bolso interno. Preciso comprar roupas decentes para ela. Uma jaqueta quente, sapato. E à noite? À noite, quero apenas sentar com ela em casa, conversar. Perdemos 30 anos de vida, Ana. Temos muito que contar um ao outro. Mande um grande abraço para ela. Ana tocou suavemente seu antebraço. E Miguel, estou muito feliz por você, de verdade. Você merecia essa família. Almeida olhou para os dedos finos dela, pousados na manga de sua jaqueta, e depois para o rosto de Ana. Naquele momento, ele entendeu claramente que sua vida estava finalmente ganhando os contornos certos. Obrigado por tudo, disse ele. E nessas palavras simples havia um significado profundo e oculto, que Ana leu sem dificuldade. Em casa, quando as compras foram desfeitas e as roupas novas cuidadosamente penduradas no armário do quarto de hóspedes, eles se sentaram novamente na cozinha. Miguel preparou um chá fresco. Lá fora, Belo Horizonte mergulhava na penumbra, acendendo as luzes amarelas dos postes. Sabe, Miguel? Começou Nina, segurando a xícara com as duas mãos. Todos esses anos eu pensei que enlouqueceria de saudade. O que me salvava era o trabalho. Pesado, sujo, não deixava os pensamentos me consumirem por dentro. Quando te vi naquela revista médica, chorei a noite toda de alegria e de medo. Miguel ouvia atentamente, com medo de perder o menor detalhe de sua história. Cada palavra dela era um fragmento de um mosaico, restaurando a imagem de seu verdadeiro passado. Naquela época, 30 anos atrás, eu não simplesmente fugi, continuou ela, e sua voz tremeu, revelando uma ferida antiga e não cicatrizada. Bernardo ameaçou que se eu ficasse na cidade, ele plantaria drogas na mochila do meu irmão mais novo, que tinha acabado de entrar na faculdade. Ele sabia ser convincente. Eu estava na plataforma da rodoviária, olhando para as janelas do nosso apartamento, e entendi que estava perdendo essa batalha, que eu era fraca demais contra o sistema dele. Ele sempre jogou sujo, rosnou Almeida, cerrando os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele construiu um mundo perfeito ao meu redor, baseado no medo e na mentira, exigindo obediência absoluta. Se eu tirava um 9 na escola, ele podia ficar sem falar comigo por semanas. Se eu me recusava a ir ao treino de judô, ele me proibia de sair. Eu cresci acreditando que o amor precisa ser conquistado com perfeição. Nina estendeu a mão e cobriu suavemente seu punho tenso com sua palma quente. Você não precisa carregar o fardo dele, meu filho. Você se tornou um homem maravilhoso, um médico que salva vidas. Não há a crueldade dele em você. Você tem certeza? Miguel sorriu amargamente. Eu não deixava as pessoas se aproximarem. Tinha medo de me apegar, medo de ser traído novamente. Por isso vivo sozinho. Toda a minha vida é trabalho e o vazio deste apartamento. Eu me tornei frio, como ele. Não, Miguel. Pessoas frias não defendem faxineiras pobres diante do chefe, não lhes dão seu dinheiro e não choram no chão sujo de um porão. Ela olhou diretamente em seus olhos e em seu olhar lia-se a sabedoria secular de uma mãe. Sua frieza é apenas uma armadura, um escudo com o qual você cobriu seu coração ferido. Mas o coração está vivo, ele dói.
e isso significa que ele é capaz de amar. As palavras da mãe caíam na alma como gotas curativas. Miguel sentiu a tensão que o apertava por dentro começar a ceder lentamente. Um pensamento súbito, como um flash brilhante, cortou a consciência de Almeida. Ele se lembrou do cofre pesado, embutido na parede de tijolos do apartamento de seu pai na Avenida Afonso Pena. Após o funeral, Miguel pegara de lá apenas os documentos dos imóveis, fechando a porta pesada com nojo. Ele não queria vasculhar os segredos de Bernardo, um homem que colecionava as fraquezas alheias. Mãe, você disse que me escrevia cartas, disse Almeida, sentindo de repente uma estranha secura na boca. Você as enviava para o nosso endereço antigo? Nina sentiu tristemente, olhando para seu reflexo na janela escura. Nos primeiros 5 anos, até vocês se mudarem. Depois, enviava para o endereço da prefeitura onde ele trabalhava, com a observação em mãos. Eu esperava que um pingo de compaixão despertasse nele, ou que alguma secretária se enganasse e te encaminhasse o envelope. Fui tola. Acreditava em milagres. Miguel afastou a xícara com decisão. Amanhã de manhã vou ao apartamento antigo dele. As nuvens de chumbo pairavam pesadamente sobre a cidade quando Almeida estacionou o carro em frente a um imponente prédio de estilo antigo. Subindo ao 3º andar, ele girou a chave na fechadura. O apartamento recebeu com um silêncio denso e opressivo e um cheiro de couro velho misturado com um aroma de tabaco caro para cachimbo. O espaço parecia sem vida. Não havia aconchego ali, apenas a ordem rígida e calculada de um ditador. O cirurgião foi até o escritório. Afastou um quadro pesado com uma paisagem marinha. O disco de metal da fechadura cedeu facilmente. O código era a data de nascimento do próprio Miguel. O pai, até nas senhas, enfatizava seu direito de propriedade sobre a vida do filho. O ferrolho grosso estalou. Dentro, na prateleira inferior, sob pastas grossas com relatórios financeiros, havia uma caixa de papelão de sapatos caros, amarrada com um barbante áspero. Almeida pegou, colocou-a sobre a maciça mesa de carvalho e tirou a tampa. Dentro, em fileiras densas, estavam os envelopes. Dezenas, centenas de envelopes com selos soviéticos e brasileiros desbotados. Miguel pegou o de cima. Papel amarelado, caligrafia irregular e instável, carimbo dos Correios, Recife, Pernambuco, 1982. O envelope estava fechado, assim como o seguinte, assim como todos os outros naquela caixa empoeirada. Bernardo interceptava os gritos de socorro, empilhava-os cuidadosamente e os trancava em uma caixa de aço. Ele se alimentava desse poder secreto, deleitava-se com sua própria onipotência. Almeida rasgou a borda de um dos envelopes. Uma fina folha de caderno quadriculada estava coberta por letras apressadas e saltitantes. B. Eu te imploro por tudo que é mais sagrado. Deixe-me apenas ir e vê-lo de longe. Eu não vou me aproximar, não vou falar. Só preciso saber que ele está bem. Eu tricotei umas luvinhas quentes para o aniversário de 10 anos dele. Entregue a ele. Diga que é de uma parente distante. De quem quer que seja. A respiração do cirurgião falhou. O ar no escritório pareceu rançoso, envenenado. O eco da dor alheia, trancada em um esconderijo de metal por 3 décadas, desabou sobre ele com uma força ensurdecedora. A mãe vivia no inferno gelado de uma fábrica, entregando o último calor de sua alma às caixas de correio. E o pai, friamente, colecionava essas cartas como troféus de caça. Miguel jogou os envelopes de volta na caixa. Ele sentiu uma vontade imediata de lavar as mãos com uma escova dura, como antes de uma cirurgia complexa. Ele saiu rapidamente do apartamento, deixando a porta do cofre escancarada. O capítulo de sua vida ligado àquele homem estava encerrado para sempre. 1 hora depois, ele cruzou o limiar de sua casa. Nina estava sentada na poltrona, usando óculos novos de armação simples, lendo um livro de sua biblioteca. Ao ver o rosto do filho, ela deixou o livro de lado. Miguel colocou a caixa de papelão na mesa de centro. Ele as guardou, mãe. Todas elas. A mulher estendeu a mão lentamente, como se com medo de se queimar, para as cartas amareladas. Seus dedos deformados pela artrite percorriam os envelopes familiares, os endereços de alojamentos de trabalhadores, os carimbos de anos, há muito passados. Fechadas, ela sussurrou. Uma lágrima rolou por sua bochecha, quebrando-se ruidosamente no papel seco. Ele nem as leu, bastava-lhe o fato de que nos possuía. Miguel se sentou no tapete macio ao lado de sua poltrona, mas agora isso não importa. Podemos queimá-las ou guardá-las, como você decidir.
Isso não tem mais poder sobre nós. Nina apertou a pilha de cartas contra o peito. Naquele momento, as últimas correntes invisíveis que a ligavam ao passado, ao medo animal e surdo de seu ex-marido, se romperam em pedaços. Vamos guardá-las, Miguel, como prova de que o amor sempre encontra um caminho. Meu amor chegou até você, mesmo que depois de 30 anos. A tensão de chumbo que mantivera Miguel em um aperto por todas as últimas semanas finalmente deixou seu corpo. O apartamento que por longos anos lhe servira apenas como um belo cenário encheu-se pela primeira vez de luz verdadeira. No bolso de sua jaqueta, o celular vibrou brevemente. Na tela brilhava o nome de Ana. Miguel atendeu a chamada e, ao ouvir sua voz, viva e calorosa, perguntando como fora o dia deles, de repente entendeu uma verdade simples, mas grandiosa. Tendo curado as profundas feridas do passado, ele finalmente recebera o direito pleno a um futuro feliz. A voz de Ana no alto-falante do celular soava surpreendentemente próxima e calorosa, afastando os resquícios de pensamentos sombrios sobre o pesado legado de seu pai. Miguel estava no meio da sala de estar iluminada, olhando para sua mãe, que acariciava cuidadosamente a pilha de cartas antigas e sentia nascer dentro de si uma leveza incomum e frágil. Ana, disse ele, e o som de sua própria voz pareceu-lhe surpreendentemente suave. Estamos bem. Hoje colocamos um ponto final em uma história muito longa e dolorosa. Do outro lado da linha, houve uma breve pausa. Ouvia-se Ana remexendo alguns papéis na mesa de trabalho na sala dos médicos. Fico feliz em ouvir isso, Miguel. De verdade, feliz. Pela sua respiração, sinto que você finalmente se livrou desse fardo insuportável. Como a dona Nina reagiu à visita àquele apartamento? Ela não foi. Eu fui sozinho. Almeida se aproximou da janela. A noite de Belo Horizonte acendia correntes amarelas de postes ao longo das avenidas. Trouxe para ela o que lhe pertencia por direito. Sabe, Ana, venha jantar conosco hoje à noite. Apenas um jantar, sem jalecos brancos, sem conversas de hospital. Mamãe ficará muito feliz em ver a pessoa que me ajudou a abrir os olhos. Ana não respondeu imediatamente. Em seu silêncio percebia-se uma leve agitação, seguida por uma alegria silenciosa. Com prazer, estarei aí por volta das 7. Precisa que eu leve algo? Apenas venha, sorriu Miguel. Nós prepararemos tudo. Terminando a ligação, o cirurgião se virou para Nina. Ela já havia colocado os envelopes amarelados de volta na caixa de papelão, como se trancasse seus fantasmas, e agora olhava para o filho com expectativa. Em seu olhar, através do véu da dor vivida, transparecia um interesse vivo e sincero por sua vida atual. Adra, Ana Valéria virá jantar conosco, anunciou Almeida, guardando o telefone no bolso. Nina bateu palmas. Em seu rosto refletiu-se instantaneamente a agitação feminina habitual. Mas agora não havia nela um pingo do medo do porão. Era a agitação prazerosa de uma verdadeira dona de casa. Meu Deus, mas não temos quase nada para servir. Mingau e os biscoitos de ontem. Miguel, precisamos correr ao supermercado. Vou preparar uma massa, assar uma torta. Preciso de maçãs ácidas, firmes e canela. Você tem canela em casa? Miguel riu. Uma risada sincera e sonora. A risada rompeu o silêncio estéril do apartamento, enchendo-o de vibrações vivas. Mãe, nesta casa, nos últimos 5 anos, os únicos temperos foram sal e pimenta do reino. Arrume-se, vamos ao supermercado juntos. Escolha tudo o que sua alma desejar. 1 hora depois, eles estavam arrumando as compras na ampla bancada de granito. O processo de preparar o jantar se transformou para eles em um ritual de se conhecerem. Miguel, acostumado a trabalhar com instrumentos cirúrgicos finos, assumiu com prazer o trabalho pesado. Ele descascava as maçãs, cortava-as em fatias uniformes, enquanto a mãe trabalhava a massa. A cozinha ficou quente com o forno ligado. Nina tirou o cardigan de lã, ficando com uma blusa de algodão leve. Seus dedos deformados pela artrite, surpreendentemente ágeis e delicados, sovavam a massa elástica. A poeira branca da farinha se depositava na superfície escura da mesa, criando uma sensação de verdadeiro aconchego doméstico, que aquelas paredes não conheciam desde a construção do prédio. O pai nunca me deixava ir à cozinha, disse Miguel de repente, observando como a mãe habilmente formava as bordas da futura torta. Ele achava que cozinhar era uma perda de tempo. Sempre tivemos uma diarista. O apartamento cheirava a produtos de limpeza caros e polidor de móveis. Sem tortas, sem risadas. Nina parou por um momento, sacudindo a farinha das mãos.
O ressentimento é uma pedra pesada no bolso, meu filho. Ela falou em voz baixa, cantada, e em seu tom soava uma profunda sabedoria de vida, paga com anos de privação. É insuportável carregá-lo. As costas quebram. E é uma pena jogar. Lá fora, parece que é algo nosso. Bernardo se puniu, viveu com o medo constante de perder o controle. Não confiava em ninguém. Um homem solitário, vazio. Perdoe-o, não por ele, mas por você mesmo, para que esse frio não te consuma por dentro. Ela se esticou e limpou com o polegar uma manchinha de farinha na bochecha do filho. Estou tentando, mãe. A campainha tocou. Um som melódico anunciou a chegada da convidada. Miguel se apressou para o hall de entrada. Ana estava na soleira sacudindo as pequenas gotas da chuva que começara a cair da gola de seu casaco claro. Suas bochechas estavam rosadas com o frio da rua. E em suas mãos ela segurava uma pequena sacola de papel, de onde se via o gargalo de uma garrafa de vinho tinto seco. O tempo está virando. Prometem uma frente fria para a noite, disse ela, com um sorriso, entregando o casaco a Miguel. E aqui dentro cheira tão bem que a cabeça gira. Canela e maçãs assadas. É mágico. Entre Ana, Almeida ajudou a se despir, tocando acidentalmente em seus dedos quentes. Uma faísca quase imperceptível passou entre eles, fazendo com que ambos desviassem o olhar por um segundo. Eles foram para a cozinha. Nina, secando as mãos em uma toalha limpa, correu alegremente para receber a convidada. A faxineira, assustada, não existia mais. Um novo corte de cabelo, roupas limpas e bonitas e, o mais importante, um senso de segurança própria a haviam transformado. Aninha, entre, querida, sente-se aqui. É mais quentinho, ela arrulhou, puxando uma cadeira. Miguel, pegue as taças. A torta está quase pronta. Só mais uns 10 minutinhos no forno. O jantar transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada e leve. Lá fora, a chuva fria de novembro caía, batendo forte nas janelas, mas dentro reinava uma calma absoluta. Eles conversaram sobre tudo, sobre filmes antigos, sobre casos engraçados da residência de Ana, sobre livros. Miguel notou como sua mãe ouvia sua colega com atenção e admiração. Ana sabia ouvir sem interromper, fazia as perguntas certas, permitindo que Nina se abrisse, lembrasse histórias divertidas de sua juventude no Nordeste. Nenhuma palavra foi dita sobre o hospital, sobre seu ar lindo ou sobre o porão sombrio da caldeira. Aquele assunto estava encerrado, virado como uma página lida. Quando terminaram a torta, Nina se levantou taticamente da mesa. Fiquem aí, jovens, conversem. Eu vou pro meu quarto. O dia hoje foi longo, muitas emoções. Vou ler um pouco antes de dormir. Ela tocou carinhosamente no ombro de Ana, depois acariciou a cabeça do filho. Boa noite, meus queridos. A porta do quarto de hóspedes se fechou silenciosamente. Na cozinha, ficaram apenas os dois. A luz suave do abajur lançava sombras suaves em seus rostos. Miguel serviu o restante do vinho rubi nas taças. Ela se transformou, disse Ana, em voz baixa, girando a taça pela haste fina. Literalmente floresceu. Você fez um milagre, Miguel. Nós fizemos um milagre, corrigiu a Almeida. Ele olhava para o perfil de Ana, para a mecha rebelde de cabelo castanho que escapara do penteado, e entendia que não queria mais se esconder atrás do muro de sua suposta solidão. Se você não tivesse ido comigo àquele porão, se não fosse por sua insistência, eu poderia ter lá perdido para sempre. Ana levantou os olhos para ele. Neles brilhava uma compreensão profunda e madura de uma alma feminina que passara por suas próprias provações. Muitas vezes não notamos o que está bem à nossa frente, até que alguém nos mostre o caminho, disse ela com uma leve ironia, por trás da qual se escondia um significado mais profundo. O importante é não se desviar quando esse caminho finalmente se abre. Miguel cobriu a mão dela com a sua. Desta vez, Ana não retirou os dedos. Sua pele estava quente, o pulso batia regular e calmo, transmitindo essa paz ao próprio Almeida. Lá fora, a tempestade de novembro rugia. O vento atirava com raiva punhados de água gelada nas janelas duplas. Mas ali, na penumbra da cozinha, nascia um mundo novo, nunca antes conhecido. Eu passei tempo demais construindo uma fortaleza ao meu redor. Começou Miguel, baixando a voz para um sussurro confidencial. Pensei que estava me protegendo da traição, mas na verdade estava apenas sufocando lentamente no vazio. Ana inclinou a cabeça ligeiramente, estudando atentamente as linhas da palma da mão dele. Fortalezas são necessárias durante a guerra, Miguel. E a sua guerra acabou. É hora de abrir os portões. Ele olhou em seus olhos, profundos,
compreensivos e, pela primeira vez em mais de 30 anos, permitiu-se ser vulnerável. Não um grande cirurgião, não um líder de ferro, mas apenas um homem cansado que precisava desesperadamente de amor e apoio. Você me ajuda a aprender a viver de novo? Perguntou ele. Diretamente. Nos lábios de Ana apareceu um sorriso suave e promissor. Ela virou a mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Eu já comecei. Você não percebeu? Passou um longo inverno chuvoso. Belo Horizonte saudou a primavera de 2008 com o som das águas de março e a agitação das avenidas despertando. Os feriados de maio foram verdadeiramente quentes. Miguel dirigia seu carro por uma estrada de terra estreita, afastando-se do barulho da cidade. Alguns meses antes, ele e Ana haviam comprado uma pequena, mas sólida casa de madeira em um charmoso subúrbio. Foi uma decisão conjunta de criar um lugar onde não houvesse a agitação do hospital, engarrafamentos e lembranças pesadas. O carro parou suavemente em frente a uma cerca baixa de madeira. Vindo ao encontro deles pelo caminho de cascalho, já se apressava Nina. Em um vestido de linho claro, com um leve bronzeado no rosto, ela parecia 10 anos mais jovem que a faxineira oprimida do porão sombrio. Havia uma nova leveza em seus movimentos. E em seus olhos, uma luz clara e inextinguível. Chegaram! E o meu café já está passando na varanda! Anunciou ela alegremente, abraçando Ana como uma filha e em seguida apertando o filho com força. Na varanda, cheirava a chá de cidreira recém-feito e a madeira aquecida pelo sol. Miguel se sentou em uma cadeira de vime, observando as duas mulheres mais importantes de sua vida arrumarem a mesa, conversando baixinho e rindo. Almeida tirou do bolso de sua jaqueta leve o velho cavalinho de madeira com a orelha quebrada. Ele passou o polegar cuidadosamente sobre as letras queimadas de seu nome. O pai construíra um império sobre o medo e o controle total, acreditando que apenas a força era capaz de subjugar as pessoas. Bernardo morreu sozinho, deixando para trás apenas um apartamento frio e um cofre cheio da dor alheia. E a mulher frágil, despojada de tudo, de seu bom nome, de seu filho, de um teto, venceu. Ela venceu com seu amor materno inextinguível, carregando-o através de décadas de humilhação e miséria. Miguel entendeu a verdade principal. O perdão não muda o passado, ele liberta o futuro. É impossível curar feridas antigas arrancando constante. É preciso lavá-las com a água limpa da verdade e permitir que cicatrizem. Ele perdoou o pai, não justificou sua vilania, mas soltou o ressentimento ao vento, para que ele não envenenasse mais seus dias. Miguel, no que você está pensando? A voz de Ana o tirou de seu torpor. Ela estava ao seu lado, segurando um prato com biscoitos caseiros. Almeida guardou a figura de madeira de volta no bolso, levantou-se e abraçou Ana pelos ombros, puxando-a para si. Estou pensando em como a vida é uma curandeira surpreendentemente sábia, respondeu ele, olhando para o jardim ensolarado. Às vezes é preciso perder absolutamente todas as ilusões para finalmente encontrar um verdadeiro lar. Nina colocou um bule de porcelana na mesa e, com um sorriso tranquilo e luminoso, olhou para sua família reencontrada. Eles ainda tinham muitas primaveras pela frente, muitas longas conversas e noites tranquilas, e nenhuma sombra do passado tinha mais poder sobre eles. Esta história sobre a força do amor materno e o difícil caminho para o perdão tocou você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se o conto ressoou em sua alma, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para não perder novas histórias de vida.